Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Peço a atenção dos irmãos para ficarmos de pé, e as crianças já ficam aí também, para que a gente faça a leitura da palavra de Deus, que está no Evangelho escrito por Lucas, capítulo 6, versículos 27 em diante. Uma palavra que Jesus Cristo, uma pregação de Jesus Cristo, que fez grande confusão na cabeça dos religiosos da época e até hoje nos alcança com alegria. Lucas 6, 27. Mas a vós que isto ouvis, digo: amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. E dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não nos tornes a pedir. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazei vós também. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. E se fizerdes bem ao que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem esperas tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, a vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e tereis filhos do Altíssimo, sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Aleluia. Graças a Deus, meus amados, por essa porção maravilhosa da palavra de Deus. Nós vamos orar em prosseguimento ao trabalho do Senhor. Para esta oração, convidamos o presbítero João Ribeiro. Ele vai orar pelas crianças que vão para o ensaio e também já orando pelos que vão recolher as ofertas e dízimos e pelos que vão contribuir as ofertas e dízimos para a manutenção do trabalho do Senhor. E já convidamos, durante o recolhimento das ofertas, a comissão de visitas vai estar oferecendo a Deus um louvor. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Quem necessita mais de oração? Oremos. Pai querido, amado, santo e justo, nós te agradecemos por esta porção da tua palavra, Senhor, que tu nos trazido nesta noite. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, porque tu és aquele que nos ensina, que nos orienta, que nos dirige por meio do teu falar, por meio das Sagradas Escrituras. Queremos neste momento apresentar as crianças, Senhor, para que o Senhor continue abençoando cada infante desta igreja, Senhor, o bebezinho recém-nascido, Senhor, até o mais crescido, Senhor, que o Senhor abençoe, seus pais, suas casas, suas famílias. Também, Senhor, queremos te apresentar aqueles que vão contribuir para o tesouro da igreja, Senhor, que assim o Senhor possa abençoar cada um, Senhor, trazendo aquilo, Senhor, que propôs no seu coração, para que haja manutenção na casa do Senhor. E assim, Senhor, nós te pedimos estas bênçãos e já te somos agradecidos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Sei que esta palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformeis com esta era, por isso espera, em Deus espera. Sei que esta palavra é verdadeira, por isso espera a noite inteira. Não vos conformeis com essa era, por isso espera, em Deus espera. A comissão de visita sauda a amada igreja com a paz do Senhor. Jó, como pode adorar? Não tem motivos para cantar. Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Você não tem motivos, perdeu seus pais, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não há pelo que ele faz, nem menos por bem materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivo, perdeu seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou,
dado o louvor. Seja louvado o nome de Jesus. Que Deus continue abençoando as irmãs da comissão de visitas que fazem este grande trabalho. Meus amados irmãos, neste momento nós vamos convidar o presbítero Bruno França, que é o coordenador do DEPEN, para ele trazer algumas informações, prestar alguns esclarecimentos a respeito do trabalho que será realizado. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor para todos. Glorificamos o nome do Senhor nosso Deus por todas as coisas que Ele tem feito. Quero destacar que ontem foi feito o culto ao ar livre, pelas irmãs. O pastor depois vai dar um destaque melhor ao trabalho que foi feito ontem, mas teremos um trabalho de evangelização também, de culto ao ar livre, na semana da evangelização, na década de colheita, no mês de março. Vai ter um outro culto ao ar livre no sábado, mas agora será feito pelo Ministério da Igreja. Eu acho difícil os irmãos superarem a presença das irmãs, porque ontem foi maciça, As irmãs foram com gosto de fazer o culto ao ar livre. Parece que vocês estavam com saudade disso, Vocês estavam com saudade? Digam amém. Olha aí. Mas pregaram, cantaram, fizeram bonito para Jesus. No próximo sábado são os irmãos. Eu vou tirar foto tudo e vou mostrar para vocês, para saber se eles vão fazer do jeito que vocês fizeram. Eu acho difícil, mas vamos lá. Então, às 19 horas também haverá de ser feito este culto, tá certo? No domingo começa a conferência missionária. Nós já combinamos aqui com o nosso irmão que preside a Escola Bíblica Dominical, que vai correr tudo na normalidade da Escola Dominical. Depois ele vai dividir o tempo para nós apresentarmos as 4 verdades espirituais para a igreja, que é um folheto voltado para a evangelização e adotado pela nossa IEADERN. Em todo o estado do Rio Grande do Norte está sendo adotado esse folheto como um direcionamento para a evangelização. E a Igreja de Candelária estará adotando esse folheto. Assim também, nosso pastor autorizou nós fazermos essa carta convite, que ele já apresentou aqui na última terça-feira, e eu apresento também a vocês hoje. Essa carta convite vai ser distribuída para todos os irmãos inauguradamente no domingo de manhã. Vocês também vão de receber uma ficha de decisão e um folheto desse explicativo sobre as 4 verdades espirituais. Todos terão este material no domingo de manhã, para que assim possam acompanhar a explicação que será dada. Em seguida, o nosso irmão Arizinho, vai colocar aqui para nós a área de divisão do bairro de Candelária. Ele vai dividir, ele já dividiu, já colocou no mapa e vai apresentar para nós o que haveremos de fazer em termos de panfletagem. É uma panfletagem que vai ser feita durante todo o ano. Todo o ano nós iremos avançar essas áreas, este bairro de Candelária, pregando a palavra de Deus. Tá certo? Quando for, sim, não esquecendo da consagração, que nós haveremos de estar aqui por volta das 8 horas da manhã. Nós iremos estar orando 20 minutos. Eu quero convidar os irmãos para nós orarmos 20 minutos, de 20 a 30 minutos no máximo, pela conferência missionária e pela evangelização do bairro de Candelária, porque sem oração não dá. Amém? Então o pastor tem insistido também nos cultos para que nós pudéssemos orar e possamos orar. Logo em seguida nós teremos o café de confraternização missionária aqui, tá certo? A irmã, nossa irmã, a esposa de pastor, a gente chama como?
esposa de pastor. Pronto. Eu estou querendo me reeducar. Glória a Deus. Eu estou perguntando ao pastor como é que a gente chama a esposa de pastor. Ele disse: chama a esposa de pastor. Porque antes nós fomos chamava de como a esposa do outro pastor, a gente chamava como? A missionária auxiliadora, né? Ou então chamava de pastora. Mas o pastor Martim, ele quer que nós chamemos de esposa do pastor. A nossa irmã Eva, juntamente com a irmã Noilde, tem uma equipe da cozinha, elas vão se organizar para fazer com as irmãs a divulgação da lista. Aí vocês vão colocar na lista do café da manhã ali com gosto tudo que elas precisam para a gente tomar esse café. Vocês podem dizer amém? Vocês nunca também negaram este trabalho para Jesus. E os irmãos também serão convocados, vai fazer uma lista e vai dar tudo certo. E domingo de manhã nós estaremos aqui com a esposa do pastor, com o pastor da igreja, com os copastores, todo mundo aqui tomando um café da manhã junto, de confraternização. À noite, às 18 horas do domingo, portanto dia 30, nós teremos aqui a abertura da conferência missionária. A irmã Miriam Barbosa e outros irmãos estão se desdobrando para fazer aqui o cerimonial. Vai ser muito bonito, vai ter pregador de fora. Não falte, e traga uma pessoa não evangélica para o trabalho da noite, para ouvir a palavra de Deus e quem sabe aceitar Jesus como Salvador. Na segunda-feira, a continuidade da conferência missionária às 19 horas. Nós teremos aqui o pastor de fora, que eu quero me educar aqui para saber o nome dele bem direitinho, para não errar para vocês aqui, é o Marciano Silva. Ele é um pastor que vem do Rio Grande do Sul, foi missionário no Uruguai e estará aqui pregando a palavra de Deus. É um conferencista internacional, irmão. Esse homem aqui, ele prega em várias conferências no Brasil inteiro. E ele estará aqui conosco, nos presenteando com a palavra de Deus. A banda Ictus Isabel Nascimento também estará aqui, os promotores da área 2 e toda a igreja de Candelária. Nós estaremos aqui com os grupos de louvor, glorificando o nome de Jesus no grande encerramento da conferência de missões. Os irmãos entenderam e podem dizer amém? Muito bem, é isso aí. Diga. É segunda-feira. Segunda-feira, viu, irmãos? O encerramento da conferência começa no domingo, termina na segunda, e o trabalho da segunda será às 19 horas. Não esqueça, é um dia fora do normal para cultos, normalmente a gente faz, mas é porque a agenda do pastor que vem de fora só deu para encaixar na segunda-feira, e nós não poderíamos esperar, ou melhor, pelo menos também deixar passar a oportunidade de tê-lo conosco, porque a igreja de Candelária é a igreja que está dentro da rota de missões, e depois que entra na rota de missões, o povo deve caminhar e marchar só para frente, esquecendo o que para trás ficou, seguindo para frente, para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Quantos querem ouvir a palavra de Deus agora? Digam: meu coração está preparado para receber a palavra de Deus. Pastor Aldo com a palavra. Glória a Deus. Queridos irmãos, com alegria saúdo a todos com a paz do Senhor. Os irmãos ouviram, de bom grado todos os anúncios que foram dados, todas as informações, e eu gostaria, meus irmãos, de reforçar o domingo pela manhã, logo depois do ensino da palavra de Deus. Eu sei que os irmãos, alguns já têm muitos anos de crente, já distribuíram aí milhares e milhares de literatura, mas existe uma geração nova que não sabe distribuir literatura ainda, não sabe nem como começar, não é? E cada literatura tem a sua forma de distribuir, não é? E essa literatura das 4 verdades tem a sua maneira de ser distribuída, de ser entregue à pessoa. Então você vem para a escola dominical, você participa da aula, aí depois da aula toda a igreja, todas as classes vão vir para cá, para a ministração das 4 verdades espirituais, Então você vai saber o que é e como entregar, como evangelizar, como
né? Fazer chegar a palavra de Deus nas mãos daquelas pessoas que não conhecem Jesus. Tem pessoas que têm dificuldade, não sabe, às vezes tem um folheto na mão, mas não sabe como entregar, né? Está com oportunidade, mas não sabe como fazer. Então isso vai acontecer no domingo de manhã. Então quem estiver aqui, da criança ao mais idoso, vai aprender, né? Então por isso todas as crianças dessas, adolescentes, os jovens, todas as classes, novos convertidos, classes casais, todo mundo aqui para ouvir, né, essa ministração que vai ser feita para aprender, né, a evangelizar, entregar uma literatura, tá bom? Como disse o nosso irmão Bruno, esse período, este ano de 2025 é o ano da colheita. Então nós temos que nos desdobrar, né? Aquilo que a gente não fazia antes, fazer este ano, né? Aquilo que a gente fazia pouco, fazer mais, para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas possível. E nós precisamos continuar crendo que Jesus salva, irmãos, que Jesus liberta, que Jesus transforma, não é? Nós não podemos deixar de crer nisso. Então, se nós amamos as pessoas, queremos que elas sejam transformadas pelo poder de Deus. Meus irmãos, nós temos lido esta noite, capítulo 6 de Lucas. Quero voltar aqui antes de entrarmos no texto que reservamos para meditarmos na palavra de Deus. Veja, o Senhor Jesus, no seu Sermão da Montanha, ele fala para os seus discípulos, né? Para os seus discípulos, eram os seus discípulos que estavam ali ao seu redor, e ele disse: mas a vós que ouvis, digo, amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. E aí segue uma série de orientações. Ele estava falando para os discípulos, o Senhor Jesus falando para os discípulos, e ele continua dizendo assim: como vós quereis que os homens os façam ou vos tratem, da mesma maneira fazei-lhes ou tratai-o vós também. Então, se você quer que alguém o trate de uma forma, trate também essa pessoa da mesma forma, e ele vai corresponder ao seu tratamento, né? Corresponder. Então esse aqui vamos dizer assim, uma palavra-chave para a ética, né? Para a ética, para quando você se apresenta a alguém da maneira como você quer que as pessoas lhe tratem, então você deve tratá-la, tá certo? Então o Senhor Jesus dá uma série de orientações, mas ele diz o seguinte, ele diz, lá no finalzinho, né? Lá no finalzinho, ele fala sobre aquele que ouve, né? O versículo 47, ele diz: qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Ou seja, não é somente o conhecimento, não é só conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus a gente conhece para obedecer. A obediência à palavra do Senhor é que nos faz ser edificados. A edificação vem pela observação da palavra de Deus. Então veja o que ele diz. Ele diz: aquele que ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa. Então todos nós estamos edificando a nossa casa espiritual. Então como é que nós edificamos? Observando a palavra de Deus. Observar no sentido de obedecer, de atentar, de ouvir. Ora, tem pessoas que nem querem mais ouvir a palavra de Deus. Você imagine obedecer, né? Imagine obedecer. Então ouvir já é o nosso dever, e obedecer a palavra de Deus é o edificar. Ele diz: é semelhante ao homem que edificou a sua casa, cavou, abriu bem fundo e pôs ali os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Ou seja, quando você ouve as palavras do Senhor Jesus e você as cumpre, pode vir os vendavais que vierem sobre a sua vida, você se mantém de pé, se mantém firme. Por quê? Porque você obedece à palavra de Deus, você cumpre, observa, você está edificado sobre a palavra do Senhor.
E aí você consegue resistir ao tempo mau, aos vendavais. Então ele diz assim: mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a sua ruína. Então quem caiu? Aquele que não estava firmado sobre o alicerce. E qual é o alicerce? É a observação da palavra de Deus, é a obediência à palavra do Senhor. Se você ouve, mas você não obedece, você está edificando sobre a areia. O que é edificar sobre a areia? Edificar sobre a areia é quando Jesus diz assim: orai, não é, pelo que vos perseguem. Aqui é o que está dito, né? Amai vossos inimigos, fazer bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem. Falar bem daquele que fala mal de você. Qual é o ímpeto natural do ser humano? Qual que está na natureza humana? É se alguém disser que você é feio, quer dizer, e você já se olhou no espelho? Quer dizer, de repente você já é revida, né? Você já quer dizer assim: e você também não é? Então é de imediato, né? Mas se alguém maldiz você, pela palavra do Senhor Jesus, você tem que bendizer ele, falar bem dele, né? Mesmo que você tenha motivos e razões para falar mal, mas você não vai falar, porque você obedece o Senhor Jesus. Você tem um Senhor a quem você obedece. Eu bem poderia fazer a minha vontade, mas eu quero fazer a vontade do meu Senhor. Eu prefiro fazer a vontade do meu Senhor, né? Se alguém lhe bate na face, você oferecer a outra, né? Se você levar uma pancada, você quer revidar, e ainda quer revidar de forma bem justificada e bem fundamentada. Eu estou lhe batendo porque você bateu em mim. Mas não é assim que diz a palavra do Senhor. Diz para você oferecer a outra, não é para você revidar, porque o diabo quer exatamente isso, irmãos. Ele quer lhe provocar. Ele quer lhe provocar. Quando ele lhe bate, ele não bate porque ele quer, né? Acha que você merece, não é porque ele quer lhe provocar. Bater no rosto é uma provocação, né? E quantas provocações nós recebemos no nosso dia a dia? Mas a gente não deve revidar as provocações. Não devemos revidar. Por que não devemos revidar? Porque eu sou melhor do que os outros? Não, porque eu sou crente, sou servo do Senhor Jesus e obedeço a sua palavra. Ele é o meu Senhor e a vontade dele é superior à minha. É por isso que eu obedeço. Ele é o meu Senhor, né? Jesus disse assim: tem muita gente que vai chegar dizendo assim: Senhor, Senhor, em teu nome não falamos, né, a tua palavra, expulsamos demônios, curamos enfermos. Ele diz: apartai-vos de mim, que não vos conheço. Por quê? Porque na boca era Senhor, mas não na obediência, né? Não na obediência. Não na obediência. Então nós precisamos, como crentes em Jesus, saber que o crente é diferente, irmãos. O crente é diferente. Se você for lá para o Salmo 1, você vai ver que o crente é diferente. Ele é diferente. Deus faz diferença entre o justo e o injusto. Ele conhece o justo e conhece o injusto também. Ele conhece o caminho dos ímpios, mas ele conhece o caminho de quem anda na justiça. E quem é a que anda na justiça? É aquele que anda em cumprimento com a palavra de Deus, observando a palavra do Senhor. Então, quando a gente vem para o culto de doutrina, o nosso desejo é: Senhor, o que é que eu preciso ouvir para colocar em prática no meu dia a dia? O que é que eu preciso levar para a minha casa, para a minha família, para a minha vida, que eu ainda não estou observando? É certo, irmãos, que muito do que se diz, a gente já conhece, a gente já sabe. Agora, muitas vezes não estamos praticando, não estamos observando. E aí vem como um alerta. O culto de doutrina vem como um alerta. Eu não estava pensando, né? Já precisava observar isso. Essa palavra veio para me despertar. Então a palavra é um despertamento. Um despertamento. A palavra é que nos dá fundamento. Então nós precisamos edificar a nossa vida. Então, como é que eu estou edificando a minha casa? Observando a palavra de Deus. Quem edifica é quem observa. Aquele que não observa não está edificando, não é? Sobre a rocha que é Cristo Jesus. Abra sua Bíblia em
1 Pedro capítulo 1. Veja o que diz o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, ele teve não somente a inspiração do Espírito Santo para escrever, não é? Toda a palavra de Deus é inspirada, ele mesmo fala sobre isso, que não é de particular interpretação, e ele escreve à igreja. Veja quem ele escreve. Ele diz assim, 1 Pedro capítulo 1, versículo 1: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, na Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus em santificação do Espírito para a obediência. Olha, não somente para a separação e santificação, mas para a obediência. Então nós somos chamados para obedecermos, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz os sejam multiplicadas. Então veja que ele está falando para todos os crentes aqui. E no versículo de número 13, irmãos, ele faz uma exortação. Veja, a palavra do Senhor é uma, né? Mesmo aqui sendo o apóstolo Pedro falando, é o Espírito Santo de Deus usando para escrever para a igreja do Senhor. Ele diz, portanto, versículo 13, 1 de Pedro 1 e 13, diz, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Veja, se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então, o que o apóstolo Pedro está dizendo é que nós devemos estar preparados, ser sóbrios, equilibrados, não viver como pessoas desorientadas, como uma pessoa que está bêbada, como uma pessoa que está embriagada, não, mas sóbria. O mundo é que se embriaga com as coisas desta vida, mas nós, os crentes, devemos ser sóbrios, equilibrados, para que possamos atentar bem para a palavra do Senhor. Veja que no capítulo 1, no versículo 3, ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ora, irmãos, no capítulo 3, o versículo 15, o apóstolo Pedro diz o seguinte: antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, em vosso coração, e estai sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que é em vós. Então ele nos chamou para uma viva esperança. Qual é a esperança? Da vida eterna, de morar no céu. Esta é a nossa esperança em Cristo Jesus. Ele nos salvou para vivermos esta esperança, termos esta esperança, a esperança da vida eterna. Nós não somos crentes apenas para vivermos como crentes aqui, não. Nós somos crentes com a esperança de morar no céu, esperando a vinda de Jesus, a qualquer momento esperando a vinda de Jesus. Esta esperança da vinda de Jesus, ela nos traz, irmãos, consequências para o nosso viver diário. Essa esperança que o Senhor nos deu, a bendita esperança, e que muitos não entendem, não compreendem, e que o apóstolo diz assim: eu quero que vocês estejam prontos para falar desta esperança para as pessoas. Elas não entendem as esperanças que você tem, mas vocês podem responder, não é? De forma como diz aqui no versículo 15, né? Responder com mansidão e temor a esperança que vocês têm, tá certo? A esperança. Então, como filhos obedientes, como devemos esperar a vinda de Jesus? Como filhos obedientes, obedientes à sua palavra, obedientes à verdade,
obedientes à palavra de Deus. Então eu preciso, como crente, entender que eu fui chamado para ser uma pessoa obediente à palavra de Deus, obediente ao Senhor Jesus. O Senhor tira de mim o meu livre-arbítrio, o desejo de fazer a minha própria vontade? Não, eu continuo fazendo o que quero. O apóstolo Paulo diz: nós somos chamados à liberdade, mas eu não uso dessa liberdade para fazer o que quero, ao ponto de, se eu estiver fazendo alguma coisa e algum irmão se escandalizar, eu vou parar de fazer, não porque acho que aquilo é errado, mas simplesmente para não escandalizar o meu irmão. Onde está a minha liberdade? No limite onde não ofenda o meu irmão, a fé do meu irmão. Aí está o limite da minha liberdade. Mas eu fui salvo para, primeiramente, obedecer ao meu Senhor. O meu maior desejo é fazer a vontade do meu Senhor, fazer a vontade de Deus. Porque, irmãos, a gente tem visto na história bíblica, de Gênesis a Apocalipse, a gente percebe que a desobediência só tem trazido transtornos, sacrifícios e muito sofrimento na vida das pessoas. A desobediência às leis naturais traz consequências. A desobediência é uma lei do homem, traz consequências desagradáveis para a vida do cidadão. Você imagine a lei de Deus quando ela é desobedecida. Quando você desobedece os mandamentos do Senhor, as consequências que isso vem para a sua vida. Por isso você deve obedecer, porque é palavra de Deus. E quando você obedece para o seu bem, irmãos. Não é para que você se vanglorie dizendo: eu sou um crente obediente. Não, é para o seu próprio bem. Quando você obedece, você está fazendo bem à sua alma. Você está fugindo da desobediência. Quantas pessoas foram mortas com a desobediência do povo no deserto? Só no deserto ali, do Egito até a terra prometida. Uma geração inteira de pessoas ficaram pelo meio do caminho no deserto por desobediência. E o apóstolo Paulo diz: olha, o que foi escrito para nosso ensino foi escrito. Observe o que acontece com o desobediente. Então por que eu vou desobedecer? Eu devo obedecer. O Senhor Jesus é o nosso exemplo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz que ele foi obediente como filho, foi obediente até a morte, e morte de cruz. O Senhor Jesus, quando foi se batizar lá no Rio Jordão, ele chega para João e diz assim, quando ele se apresenta, João diz para ele: eu é que careço ser batizado por ti, vens tu a mim? E Jesus diz o quê? Deixa por agora, porque nos convém cumprir toda a justiça. Eu tenho que obedecer. E na hora que ele obedece, uma voz do céu se escuta dizendo: este é meu filho amado, em quem me compraz. Quem não se compraz, irmãos, no filho obediente? Quem não se alegra no filho obediente? Quem não fica feliz em ter um filho que lhe obedece? Traz gozo para a alma, traz regozijo para a alma você ter um filho que lhe obedece, porque sabe que o caminho desse filho será sempre de prosperidade. Porque se os filhos obedecem os pais, ele vai obedecer às autoridades, e principalmente ele vai obedecer a Deus. Então nós somos chamados para a obediência, e se a gente obedece, a gente tem fruto dessa obediência, Nós somos alcançados por Deus. Veja, quando Saul desobedeceu, ele perdeu o reinado, ele deixou de reinar, Deus o rejeitou pela desobediência. Saul era rei, mas como rei, ele foi colocado ali por Deus, e ele tinha que obedecer a Deus, mas ele achou que a posição dele lhe daria o direito de desobedecer, e aí foi rejeitado por Deus como rei. Mas veja, no versículo 15 do capítulo 1, ele diz assim: e como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então o Senhor Deus quer que sejamos santos, tenhamos uma vida de santidade. E aqui nós não vamos discorrer sobre o que é santidade, ou como é isso, não. Todos nós sabemos o que é uma vida de santidade.
uma vida separada, exclusiva para Deus, para o serviço do Senhor, para viver para Ele, para a glória dEle. É não viver para o mundo, mas viver para Deus, como um vaso escolhido, como um vaso santificado, separado para o uso do Senhor, pronto para ser usado pelo Senhor. Foi Ele que nos chamou à santidade, irmãos, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então, sede santos é uma ordem. Eu devo ser santo, porque Deus disse que eu devo ser santo, e isso sou eu que tenho que fazer. Ele espera que eu faça. Ele não somente deseja que eu faça para meu próprio bem, mas Ele espera que eu seja santo, que eu tenha uma vida de santidade. Primeiro, porque Ele é santo. Como é que vou me relacionar com um Deus santo se eu não sou santo? Para me relacionar com Deus santo, eu tenho que ter uma vida de santidade, para me aproximar de Deus. O apóstolo Paulo diz: quando vocês estiverem orando, levantem as mãos santas. Então o povo é santo, as mãos são santas, ou seja, o nosso proceder, a nossa maneira de ser deve ser santa, porque Deus é santo, Ele quer um povo santo. E você não pode ser santo só no seu exterior, não existe capa de santidade. Ou você é santo ou você não é santo. Ou se enxerga a santidade em você e você é santo por inteiro, ou não, ninguém pode ser santo só por fora. Você tem que ter um Espírito Santo, uma alma santa, todo o vosso espírito, toda a vossa espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Então nós precisamos entender que a santificação ou a santidade é um dever que devemos obedecer. Devemos viver a vida de santidade, nos afastando do mundo, nos separando do mundo e nos aproximando de Deus, cada vez mais nos aproximando de Deus. E como é que eu vou viver uma vida de santidade? Não é apenas sendo um religioso, vindo ao culto só no final de semana, para cumprir uma obrigação, para mostrar que sou crente, e depois volta, passa a semana inteira, não pega na Bíblia, não ora, não lê a palavra do Senhor, não vem no culto de oração, no culto de instrução. Por quê? Porque ele não tem cuidado com a sua própria alma, não são os afazeres, não, porque a prioridade é o cuidado com ele mesmo, com a sua alma, porque o Senhor Jesus está às portas, e ele precisa entender que essa obediência, essa obediência faz parte da esperança da salvação. É ela que conduz a obediência, é ela que conduz a vida de santidade. É essa esperança que eu tenho. Eu estou esperando Jesus, então tenho que esperar Jesus em santidade. Vou morar no céu que é santo, vou me morar com Deus que é santo. Como estou me preparando para morar com Deus, se eu não vivo essa vida de santidade aqui entre os meus irmãos? Então ninguém precisa estar me vigiando, dizendo como fazer. A palavra do Senhor já nos diz que devemos ser santos, e isso nós devemos nos esforçar, sermos diligentes quanto à santidade. Não esperar que ninguém venha dizer, mas nós mesmos devemos buscar essa vida de santidade, nos esforçar para sermos santos. Pensamento santo, mãos santas, proceder santo, conversa santa, e a gente vai em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos ser santos, não porque é uma exigência da igreja, mas cada crente em particular vai dar conta de si. Deus não vai cobrar a santidade minha na minha esposa, nem da minha esposa em mim, não. Ele vai cobrar a santidade na minha vida. Ele que vê todas as coisas vai cobrar de mim. E isso deve ser produzido na minha vida, e outros devem ver, como aquela mulher viu aquele homem de Deus, que fala para o esposo: tens visto aquele homem? É um homem de Deus, passa sempre por aqui, não é? Então nós devemos reconhecer como homem e mulher de Deus pelo proceder. Por quê? Porque a vida de santidade, ela é produzida e ela é vista, reflete para as pessoas. As pessoas veem uma vida de santidade.
Até porque a vida de santidade é um testemunho muito forte nesse mundo. Um testemunho muito forte neste mundo. É como uma luz. Jesus disse assim: vós sois a luz, vós sois o sal. E a luz onde chega, ela reflete. Então, a vida de santidade, ela reflete. Onde chega, você vai encontrar pessoas que vai olhar para você e vai ver que você é diferente. Mas ele continua dizendo, irmãos, veja, versículo 22, ele diz assim: purificando a vossa alma na obediência à verdade, no amor fraternal, não fingido, amando-se ardentemente uns aos outros com o coração puro. Então ele diz no capítulo 2: deixando, pois, toda malícia, todo engano, fingimento, invejas, murmurações. É assim que devemos agir, deixando estas coisas de lado, deixando isso para trás. O Senhor, Ele está dizendo aqui, devemos, na nossa vida, deixar a malícia, não ser maliciosos, não desejar o mal, nem planejar algo mal para outra pessoa, não é? O nosso coração, ele é puro, puro no sentido de não há nenhuma maldade. Você olhar, apertar a mão do seu irmão, saber que há do outro lado ali uma pessoa pura, que não tem nenhuma maldade para com você. Então, entre nós como cristãos devemos ter um coração puro, deixando a malícia, deixando o engano, não é? Tratar com pessoas que são enganosas, que não têm a confiança. O apóstolo diz: aquele que tem esta esperança, ele deixa essas coisas, porque sabe que essas coisas não condiz com a vida de quem espera a vinda de Jesus, da bendita esperança, não é? Como você vai falar para as pessoas, dar testemunho com mansidão, com temor a respeito da esperança que há em vós, se não há o deixar estas coisas, o abandonar as coisas que fazem parte da velha vida, daquele que não nasceu de novo, como a malícia, o engano, o fingimento, não é? Pessoa fingida, uma pessoa invejosa, não é? Essas coisas que ainda porventura tenham, devemos deixar de lado, devemos tirar, devemos dizer como Paulo: eu estou crucificado com Cristo, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, não é? Estas coisas morreram ali no Calvário, no Calvário, elas morreram. Essa natureza velha, ela pode até querer, não é, de uma hora para outra se apresentar, mas você mortifica, você deixa essas coisas, para que você possa viver essa vida de obediência e de esperança em Cristo Jesus. Esta vida antiga, irmãos, ela não pode mais fazer parte da sua vida. O Senhor Jesus diz em Marcos, vamos lá, Marcos capítulo de número 2, e 22, Marcos 2 e 22, vamos ler esse texto. É um texto muito interessante. Agora nós somos novas criaturas, e o Senhor Jesus, Ele fala sobre 2:22. O Senhor, no seu ensino, Ele diz assim: ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o mesmo remendo novo rompe o velho e a ruptura fica maior. Versículo 22: e ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser posto em odres novos. Então tem que haver uma renovação. Se houve uma renovação de vida, essa vida nova, essa nova natureza tem que estar em odres novos. O vinho novo em odres novos, para não estragar o odre, nem entornar o vinho, não é? O Espírito Santo agora habita na sua vida, e essa nova vida em Cristo Jesus precisa tirar dela algumas coisas que eram antigas,
que eram velhas, e não mais faz parte da nova vida, não é? Ele diz mais: desejai, no capítulo 2, versículo 2, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo. Ou seja, o crente, ele não somente, ele deve deixar de lado as coisas do velho homem, mas ele deve também buscar, desejar, querer se alimentar do leite não falsificado. Existe muito leite falsificado, que são as falsas doutrinas, os falsos ensinos, que diz que você pode fazer de qualquer jeito, viver de qualquer jeito, cultuar de qualquer jeito, né? Mas aqui a palavra do Senhor nos diz que nós devemos desejar o leite, o alimento para a nossa alma, o alimento que vem nos dar crescimento, o alimento que alimenta a nossa alma. O Senhor Jesus diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu não me alimento somente do alimento cotidiano, mas também daquilo que Deus nos dá. Mateus capítulo 6, ele diz, falando sobre a solicitude da vida, ele diz: vocês andam muito preocupados sobre o que comer e o que vestir. Olhe, vocês tomam todo o tempo de vocês buscando o que comer, o que vestir, o que beber, mas lembrem-se que Deus cuida das aves, Deus cuida dos lírios dos campos, e vocês têm muito mais valor do que eles. E se Deus cuida da natureza, dos animais, não cuida muito mais de vocês? Aí ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Então veja que o buscar o reino de Deus é necessário. Há uma necessidade nossa de buscar as coisas de Deus, de nos alimentar da palavra do Senhor, para que haja crescimento espiritual, para que se desenvolva em nós, não é? A estatura de Cristo, porque o apóstolo Paulo escreve aos Efésios dizendo: olha, os ministros, eles servem para a edificação da igreja, não é? Cuidando da igreja, até que Cristo seja formado em cada um. Então, nós precisamos deixar essa fase de criança, infantil, de menino, e nos tornarmos pessoas maduras. Paulo, ele diz: olha, tinham algumas coisas que eu tinha que falar a vocês, mas vocês ainda eram crianças, não tinham compreensão, não tinham maturidade para ouvir. Por isso eu não disse. Por quê? Porque o alimento sólido é para aqueles que já são exercitados em alguma coisa. Tem pessoas que é tão criança que a gente precisa estar falando os rudimentos da fé, a doutrina da salvação, falar sobre o arrependimento, sobre a contrição, sobre a confissão de pecados. Isso são rudimentos da fé, mas nós já passamos por essa fase. Estamos agora nos alimentando da palavra de Deus para que haja crescimento espiritual, fortalecimento espiritual. Por quê? Porque nós estamos esperando a vinda de Jesus. Nós temos esta bendita esperança. Estamos esperando a vinda do Senhor Jesus, estamos nos preparando para isso. Então, irmãos, essa velha natureza não faz parte desse novo viver. Murmurações não faz parte do novo viver. A inveja não faz parte do novo viver. O odiar o irmão não faz parte do novo viver. E essas coisas a gente tem que deixar de fora. Não pode fazer parte da nossa vida, porque não faz parte da nova natureza, não é? Da nova natureza. Mas continuando, o versículo 3 do capítulo 2, ele diz o seguinte, não é? Para que por ele vades crescendo, não é? Para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno, a benignidade do Senhor, a bondade de Deus, ou seja, essa ajuda que vem de Deus. Agora você percebe que o leite, geralmente, uma criança quando está se alimentando de leite, é porque ela é tão pequena, tão tenra, que precisa de outra pessoa para fazer isso, né? Geralmente a mãe, os pais, alguém mais maduro para cuidar de quem é criança.
Assim também nós, irmãos, a gente precisa cuidar daqueles que são, né, criancinhas na fé ainda, que estão no leite, e devemos ter paciência com eles, devemos cuidar deles. Principalmente agora, do ano da colheita, muitas pessoas se convertem, chegam na igreja, mas não sabem como é a vida cristã. E você que já tem uma certa maturidade, que sabe alimentar com leite, dar o leite, não é? Você vai ter que ter paciência, ter mansidão, para cuidar desta nova pessoa que está aceitando Jesus, não é? Tem que cuidar dela. Então já é mais uma responsabilidade que cai sobre nós. E chegando-vos a ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois o quê? Edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Ora agora nós somos edificadores da casa. Somos nós que temos a responsabilidade de edificar a casa. Como vamos edificar essa casa? Já falamos no início, obedecendo, vivendo uma vida de santidade, buscando nos alimentar com a palavra de Deus. Quando nós vamos fazendo estas coisas, estamos nos edificando a nossa vida, edificando a casa espiritual, para que nesta casa possamos glorificar a Deus com o nosso culto racional, o culto da razão. O apóstolo Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quantas pessoas têm deixado de apresentar o seu culto ao Senhor? Tem negado isso ao Senhor, tem deixado de oferecer este sacrifício ao Senhor que é agradável. Deus se agrada com sacrifício de louvor, de adoração, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nosso dever, nós somos chamados à obediência, nós somos chamados à vida de santidade, nós somos chamados a nos alimentar da palavra de Deus. E quando nós estamos obedecendo, estamos buscando o Senhor, nós estamos buscando edificar a nossa vida, sermos edificados em Cristo Jesus. Meus irmãos, quando você resolve viver uma vida dessa maneira, edificando a sua vida espiritual, você vai perceber que isso vai lhe trazer como benefício uma vida vitoriosa. O Senhor Jesus diz: aquele que obedece a minha palavra, vão vir os rios, vão vir os ventos, vão vir as tempestades, vão bater com ímpeto, mas ela vai permanecer de pé, porque está edificada sobre a rocha. Fulano tem uma vida edificada, firmada em Cristo Jesus. Não tem luta que o tire da presença do Senhor, que o dissolva, né? Que o tire do seu lugar. Por quê? Porque ele está firmado em Cristo Jesus. Uma vida vitoriosa, uma vida, meus irmãos, que vence, né? O inimigo vem, mas você vence. E uma vida que elimina aquilo que o inimigo poderia usar para nos prejudicar. Quando você vive uma vida de santidade, uma vida de obediência à palavra de Deus, você está tirando da sua vida aquilo que o inimigo poderia usar para lhe prejudicar. Você está afastando para longe de você os instrumentos e as armas que ele poderia usar para lhe prejudicar. Por quê? Porque você obedeceu. Você tirou da sua vida aquelas coisas que não pertenciam à nova vida. Você se aproximou mais de Deus. Você agora está se alimentando da palavra de Deus, está vivendo uma vida de obediência, e isso vai fazer com que o inimigo não tenha ocasião para lhe atingir, não é? Para lhe atingir. Você está sempre sendo alcançado pelo perdão de Deus, pelo sangue de Jesus, e você está com a consciência sempre pura diante do Senhor. Quando alguma coisa vem, o sangue de Jesus tem poder de purificar de todo o pecado, né? Comete algum erro, alguma falha, o sangue de Jesus lhe purifica de todo o pecado. E, irmãos, quem busca uma vida de santidade,
busca uma vida de crescimento espiritual. Você observa, você vê aqueles irmãos que se desenvolvem espiritualmente, assim como uma criança. Você chega, né, às vezes na igreja a gente demora um pouco, passa 3, 4, 5 anos, então a gente vê uma criancinha que recém-nascida, e quando menos espera está com 5 anos correndo pela igreja, e a gente vê o desenvolvimento daquela criança. Da mesma forma, vê o irmão, chegou, aceitou Jesus, sentou ali no banco do Betel, dos novos convertidos, quando menos espera está servindo a igreja, quando menos espera está um obreiro na casa do Senhor, uma irmã, né, com muitas atividades na casa do Senhor, porque houve crescimento espiritual. Ela cresceu, ela se desenvolveu, ela se fortaleceu, e ela criou estatura, né, resistência, porque muitas coisas, irmãos, impede o crescimento. Muitas coisas, se você não for diligente na sua vida espiritual, muitas coisas vão impedir que você cresça espiritualmente. Mas se você for atento, obediente à palavra de Deus, você vai ter crescimento para fazer a obra do Senhor. Outra coisa, irmãos, que quando você trabalha na edificação da sua vida, você dá liberdade para o Espírito Santo lhe usar. Você é um vaso para ser usado por Deus. O Espírito Santo tem liberdade porque você tem uma vida santa, uma vida pura, e agora Deus pode lhe levar de um canto para outro, assim como o vento assopra aqui e ali, não é? Faz como Filipe, o vento soprou, ele foi bater lá naquela estrada que não tinha ninguém, naquele deserto, e ali ganhou aquele eunuco para o Senhor, não é? Então o Espírito Santo tem liberdade para lhe usar. Você tem um testemunho diferente, as pessoas olham para você e vê Deus na sua vida. Você é uma pessoa que tem testemunho, por onde você vai, por onde você chega, as pessoas dão testemunho de você. Conhece fulano? Ah não, fulano é uma crente em Jesus, é uma crente que serve ao Senhor, dá testemunho. A vida de santidade dá testemunho daquilo que você é, e você é também um instrumento nas mãos do Senhor para ganhar muitas almas para Jesus. Se você vive uma vida de santidade, se você busca crescimento espiritual, se você busca viver na obediência à palavra de Deus, você é um instrumento para ganhar muitas almas para Jesus. E por fim, você vai estar pronto para a vinda do Senhor. Se o Senhor voltar, você está preparado para subir para a glória. Você não somente tem que dar explicação, mas você mesmo tem que estar convencido: Senhor, se o Senhor vier agora, eu estou pronto para subir, para estar na glória com o Senhor. Ele está sempre pronto, irmãos, esperando a vinda de Jesus. Então que Deus nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Deus tenha misericórdia de nós, nos ensine a sua palavra, para que possamos viver em uma vida de obediência, uma vida de edificação da nossa vida espiritual, observando a palavra de Deus e observando aquilo que o Senhor quer que nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia. Às vezes nós queremos ouvir só uma coisa, né? Mas quando o Senhor quer que a gente escute outras coisas, aquilo que a gente precisa ouvir, não é? Então que Deus nos abençoe. Quero convidar os irmãos para estar de pé, e que possamos estar sempre renovando a nossa confiança, a nossa esperança, o nosso desejo de melhor servir ao Senhor, e que cada dia sejamos mais santos, agradando a Deus em tudo, não é? Vamos orar pelos nossos irmãos que não puderam estar hoje presente no culto, não é? Irmãos, renovando aqui, não é, o nosso compromisso com a 32ª EBD em síntese, que se dá nos dias 5 aqui em Natal e 6 ali em Mossoró, mas em especial dia 5 ali no Centro de Convenções, a partir das 9 horas. Nós temos aí vários palestrantes. O pastor Elianai Cabral vai estar ministrando para a classe de adultos, e pela manhã temos 2 ministrações ainda voltadas para a liderança da igreja. Então, os irmãos, procurem se inscrever, né? Nós desejamos levar o maior número de pessoas para essa EBD em síntese. Por quê, irmãos? Porque acreditamos que todos aqueles que vão ao EBD em síntese serão melhores alunos, melhores professores durante aquele trimestre, né? E é isso que nós queremos para a igreja: melhores alunos e melhores professores para o trabalho do Senhor. Lembrando os irmãos que temos aqui na segunda-feira um grande trabalho, não é? É o missionário que está vindo. A gente sabe que não é dia normal de culto,
Mas nós queremos convidar toda a igreja, vamos fazer isso no domingo, mas já queremos também para que os irmãos se programem, para que na segunda-feira não assumam outros compromissos e estejamos aqui, um grande culto de louvor ao nome do Senhor. Vamos convidar um dos nossos irmãos para estar aqui, nosso irmão Joás, ele vai estar orando, Joabe, para estar orando ao Senhor nosso Deus. Estaremos impetrando a bênção. Oremos, meus irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, louvamos e bendizemos ao Teu nome, ó Senhor, por esses instantes aqui que nós estivemos, ó Senhor, meditando, ouvindo a Tua palavra, Senhor. Que essa palavra verdadeiramente se aplique em nossos corações, em nossas vidas, ó Pai, e que cresçamos cada dia mais e mais em santificação, ó Senhor, diante das pessoas que nos cercam, Senhor, que eles possam ver que verdadeiramente somos Teus servos, ó Pai. Agradecemos por tudo quanto temos ouvido e pedimos a Ti, ó Senhor, que nos leve em paz para os nossos lares. Toma, ó Senhor, as nossas vidas cada dia mais em Tuas mãos e enche-nos do Teu Espírito Santo, ó Senhor, para que possamos viver a vida que o Senhor quer de nós e que tenhamos sempre em nós esta viva esperança, Senhor. E assim nós já Te agradecemos, louvamos e bendizemos por tudo que nós ouvimos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Recebamos, amados, a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e as benditas consolações do Espírito Santo sejam conosco e com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém.